Eu sou a Roberta da Trindade e este é o Habla Empreendedora, o programa que dá voz e visibilidade para você, mulher de negócios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de estreia. Hoje preparamos um programa especial para você. Falaremos sobre 2 assuntos voltados para o empreendedorismo feminino, que são de extrema importância para esse momento em que estamos vivendo. Vamos falar sobre comunicação, 2 tipos diferentes de comunicação, você vai acompanhar no decorrer do programa. E falaremos também sobre empreendedorismo com propósito. Para começar este bloco, estamos aqui com Maria de Fátima Losso. Ela era servidora pública e ela decidiu sair para exercer o seu propósito. Ela é terapeuta holística. Estamos aqui também com a Vanessa Yunges, a Vanessa que é multifranqueada no ramo de beleza e educação. Eu vou perguntar para vocês, quando você fala no seu empreendimento, na sua empresa, você consegue responder o motivo pelo qual ela existe? Quando você levanta todos os dias da sua cama, você consegue responder o porquê você levanta todos os dias para exercer aquele trabalho? É sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro bloco. Sejam muito bem-vindas, Fátima, Vanessa. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje no programa de estreia. Obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. Isso mesmo, muito obrigada. Ô, Fátima, eu quero começar falando contigo, tá? Porque assim, você era concursada. Isso. Aos 39 anos, você resolveu fazer uma transição de carreira. Exatamente. E hoje você é educadora, terapeuta sistêmica, holística. Eu quero que você conte pra gente o que te motivou a sair de um emprego estável, como a gente fala, né, para se dedicar a esse outro trabalho. Conta para nossa audiência o que você faz e como foi essa transição. Então, eu trabalhava como assistente social desde os 24 anos. Eu fiz a faculdade de serviço social, trabalhei em grandes empresas, depois fui morar em São Paulo, fiz esse concurso público, passei, era muito bem remunerada, trabalhava lá e o meu propósito era atender os funcionários e os familiares. E eu estava acostumada nas grandes empresas privadas que eu tinha mais autonomia e na empresa pública é um pouco mais burocrático. E eu percebi que eu não estava conseguindo atender o meu propósito de ser assistente social que realmente ajudasse os funcionários e seus familiares. Uma amiga minha que morava em São Paulo teve um problema com a filha. A filha teve um problema lá e ela era distribuidora de uma linha de cosméticos de Belo Horizonte. Ela distribuía em São Paulo. E a filha precisou viajar e ela pediu para eu ajudar a entregar, fazer as entregas dos produtos. Confesso que naquela época a única coisa que eu usava era batom. E muito de vez em quando. E aí fui eu fazer aquelas entregas. Pegava aqueles potinhos lá, aqueles nomes, achava tudo muito difícil. Mas conheci um outro mundo. Fui fazer as entregas, tive a oportunidade de visitar uma feira de cosméticos e eu fiquei maravilhada com aquilo. E hoje eu estou aqui. Sou esteticista, terapeuta, acupunturista. Educadora, já formei muitos alunos, dei aulas já em faculdades, em pós-graduação, dou aula, né? E aí, o que é mais legal? Também atendo, tenho o meu consultório e agora estou empreendendo na estética online. Então, tudo que eu aprendi nesses anos, eu estou colocando em cursos online. A gente já vai falar mais sobre isso. Eu acho interessante isso que você falou, né, Fátima? Como, às vezes, o que é para acontecer, ele tem muito poder mesmo. Ô, Vanessa, aproveitando esse gancho da Fátima, seja muito bem-vinda. Vanessa, que é uma referência em empreendedorismo feminino aqui no Paraná. Você faz muitas coisas, mas eu vejo que tudo converge para uma coisa só, que é o empreender com propósito.
Eu quero que você conte para nossa audiência quem é a Vanessa, o que você faz e para você o que é propósito. Olá, vamos lá então, vamos lá, né? Várias perguntas. Primeiro, muito obrigada, agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E falar sobre propósito é muito importante para mim, porque eu digo que a minha maior missão hoje é impactar vidas. Eu coloquei isso como desde pequena, e a gente falava muito de, eu quero transformar o mundo, quero transformar vidas, e como que a gente pode fazer isso? E a gente começa a pensar, posso transformar? Na verdade, não depende só de mim. Então, dê um passinho para trás. O que a gente pode fazer, na verdade? Inspirar, motivar, mostrar com exemplos e com propósito. Então, eu diria que esse é o meu maior propósito hoje. Realmente levar essa transformação e mostrar que é possível. Você foi uma das franqueadas mais jovens da escola de inglês. Não foi isso, Vanessa? Mesmo. Eu sou a primeira franqueada da nossa rede, da Influx. E eu sou uma das franqueadas mais jovens do Brasil na área de idiomas. Comecei bem novinha, tinha 21 para 22 anos. Então, lá atrás. Uau! E Fátima, aproveitando agora isso que a Vanessa está falando, ela foi a franqueada mais jovem. Você fez uma transição aos 39 anos. Eu vejo que ambas as coisas têm seus desafios. Para você, qual foi o maior desafio? De sair do trabalho estável? Porque assim, a gente vem de uma geração em que a estabilidade era o auge do sucesso. Exatamente. E de repente você resolveu sair e falar, não é isso. Sucesso para mim não é isso. E aos 39 anos resolveu fazer diferente. Teve desafio? Muito desafio, porque veja, quando eu fiz o concurso, tinha 2 vagas. Eu passei em segundo lugar. Uau! Então, no estado de São Paulo inteiro. E aí, comecei a trabalhar, um salário muito bom para a época, muito bom. Estabilidade, muitas coisas boas que eu tinha no emprego. E aí, o grande desafio foi quando eu resolvi que eu ia mudar. Quando eu cheguei lá, eu fui no RH, a moça falou assim para mim, nossa, acho que faz uns 20 anos que eu trabalho aqui na RH, eu nunca fiz uma demissão. Eu vou ter que me informar como é que faz. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu estou muito na contramão de tudo isso. E sem contar a família que fala assim, como assim? E veja, e você ainda sai para uma coisa absolutamente incerta, sem salário, sem uma série de coisas. Então, foi esse o grande desafio. Mas, assim, agradeço muito de ter enfrentado esse desafio. Por isso que eu sempre falo, quando você quer fazer alguma coisa que você sente no seu coração que é aquilo, faz primeiro e depois avisa o mundo. Depois conta. Porque senão, às vezes, você acaba se desencorajando, porque as pessoas querem, algumas, não todas, mas algumas querem o seu bem e não querem que você sofra. Não é assim? Isso mesmo. E no seu caso, Vanessa, você foi a mais jovem. Hoje, você também é empreendedora, você também tem uma franquia no segmento de beleza. E também traz uma marca que é referência no Nordeste e não tão conhecida ainda no Sul. A Flora, na verdade, ela veio no meio da pandemia. A Flora Pura. A Flora Pura. Então, ela é uma loja de cosméticos naturais que já tem 75 anos de tradição. Então, ela é uma marca realmente muito forte no Nordeste, mas não era conhecida aqui para o Sul. Então, a gente trouxe, nós somos os primeiros franqueados, digamos assim, né? Na verdade, ela não é bem um sistema de franquia, mas nós temos o uso da imagem, nós trouxemos ela aqui para o Sul. E em meio à pandemia. Então, foi um momento bem desafiador. E eu diria que o que me chamou muita atenção dentro da Flora Pura foi o cuidado com que eles têm com toda a rede de produção deles. Quando você me perguntou de propósito, eu falo que a gente tem essa questão do propósito muito forte, né? Que é realmente transformar vidas. E como que a gente transforma vidas? No inglês, nos idiomas, através de uma geração de oportunidades, porque a gente sabe que o inglês abre, né, um leque de oportunidades. E a Flora Pura era algo diferente. Então, a gente fala muito de cuidar do próximo, mas a gente também tem que lembrar de cuidar da gente. Então, essa questão do autocuidado, ela foi muito importante. E ela trabalha com cosméticos naturais.
Então, essa questão hoje de cuidar da gente, mas cuidando da natureza, prezando muito pelo meio ambiente. Então, nós temos... todos os nossos produtos são naturais. Eles são cruelty-free, ou seja, não são testados em animais. E o mais bonito de tudo, eles têm uma questão muito importante com relação à economia local. Então, eles têm toda uma questão de sustentabilidade social. E isso é o que realmente me chamou a atenção na Flora. A gente está encerrando praticamente esse primeiro bloco, então eu quero rapidamente, Fátima, que você explique para a gente como é que você integra estética com a terapia holística. Olha, começou assim. Eu recebi uma cliente isso em 2001. Uma cliente que me procurou para fazer um peeling. Ela estava assim com um aspecto muito cansado, um olhar muito triste. Ela falou, quero fazer um peeling. E na época a gente fazia bem aqueles peelings bem descamativos. E aí eu conversando com ela, falei, qual que é o seu objetivo com o peeling? Ela falou, você sabe o que é? Meu marido foi embora com outra e eu quero fazer o peeling para ficar mais bonita, para ver se ele volta. Segura aí, Fátima. Vamos entrar agora para o intervalo, para o show de publicidade. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com essas mulheres maravilhosas. Fátima Losso, Vanessa Yunges. Como cuidar do outro virou negócio. Até já. Estamos de volta com o Habla Empreendedora. No primeiro bloco, nós falamos como cuidar do outro pode ser um negócio sustentável. E a Fátima Losso, ela estava nos contando da história da pessoa que procurou ela para fazer um peeling, porque queria que o ex-marido voltasse. Termina de contar essa história pra gente, Fátima. Então, aí eu fiquei pensando naquilo por muito tempo. Eu falei, eu poderia ter ajudado, não tive mais contato com ela. E aí comecei a pensar em alternativas. Como que eu poderia, vamos dizer assim, enriquecer o meu trabalho. E aí veio a ideia de eu fazer um curso de florais, depois aromaterapia. E assim eu fui aumentando o meu leque. Então, hoje, quando a pessoa vem para fazer um tratamento estético... Aí eu faço a anamnese e daí tem todo um trabalho depois de orientação. Ela vai sair de lá sabendo um óleo essencial, por exemplo, se ela não está dormindo bem. Ela sai de lá sabendo a quantidade de água que ela tem que tomar todos os dias e por quê. Então, eu vou acrescentando terapias. Às vezes, um floral para ajudar numa situação. Em Fátima, me conta uma coisa. Você já teve mais de 5.000 alunos. O que você traz de tão especial assim que faz com que essas pessoas venham até você? São muitos anos, né? Eu comecei lá em 99 com 39, tinha 39 anos, e comecei já fazendo algumas reciclagens, porque aí o que aconteceu? Aquela linha de cosméticos que a filha da minha amiga vendia em São Paulo, eu comecei a vender aqui. E aí eu montei uma distribuidora de cosméticos. E eu trazia as pessoas, então, para aprender a trabalhar com os produtos. E eu fazia reciclagens gratuitas. A primeira reciclagem que eu fiz, apareceu uma aluna. E eu fiz com ela como se tivesse 100 pessoas na sala. Eu adoro essas histórias. Amo, porque mostra que quando a gente começa, nem sempre a gente vai começar com 100, com 1.000. Exatamente. Às vezes a gente começa com uma. Isso. E é essa uma que vai fazer a diferença. E a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. E aí foi crescendo, eu fazia às segundas-feiras essa reciclagem, aí começou a ficar pequeno, aí comecei a fazer na quarta, aí fui convidada a dar aula no curso técnico do Martins de estética, depois eu fui dar aula no curso tecnólogo, aí fui dar aula na pós-graduação da PUC, em reflexologia e aromaterapia, em várias outras faculdades, e aí eu fui juntando e fui anotando, até que um dia uma agência pediu para mim, que eu pedi para fazer um trabalho para mim, ele falou assim, veja lá quantos alunos você fez, que eu comecei a somar,
fui somando. Eu vi que só de microagulhamento eu tinha dado treinamento para mais de 600. Caramba! Então, eu fiquei assim, bem feliz, né? Muito feliz. E onde eu vou, encontro, né, as alunas. Isso é maravilhoso. Eu estive em Londrina agora, domingo, eu fui dar uma palestra. Inclusive, é interessante que eu fui dar uma palestra sobre tratamento da pele sensível e rosácea com a reflexologia facial. Uau! E encontrei muitas bem alunas lá. Bem específico, né? Bem específico. Ô, Vanessa, deixa eu aproveitar essa fala aqui. Já tô ouvindo. Porque assim, né? A Fátima tem toda essa história aí com formação de pessoas. Você também faz formação de pessoas, mas o que eu tô achando bastante incrível na sua história é o seguinte: você está usando o seu empreendimento, que são os seus empreendimentos, que são empreendimentos de sucesso, são franquias, para que outras mulheres tenham oportunidades de renda. Né? Então, tem o lado da formação, mas tem o lado do mercado de trabalho, que também é muito forte dentro do que você faz. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Claro. E um dos itens que a gente está começando agora é a parte das revendas dentro da Flora Pura. Então, até seguindo a linha de raciocínio da Fátima, é uma formação de renda, né? Uma possibilidade de rendimento extra para as famílias, e com essa questão muito forte para a gente, que é a parte do conhecimento também. Então, faz muito sentido essa questão. Quando a gente busca, né, essas consultoras, a gente se preocupa não só em entregar o produto, mas em entregar todo um conhecimento, toda uma base que vem por trás. Que ninguém tira. Exatamente. E esse é um dos nossos diferenciais. E quando a gente fala de propósito, é isso. Não é o simples fato, não, você vai ser minha revendedora. Não, eu quero que você vá além. Que quando você compre um produto e quando você venda esse produto, é o que a gente fala dentro da nossa própria loja. Você não está simplesmente vendendo o produto. Você está solucionando um problema. Você está ajudando com um desejo. Você está fazendo com que a pessoa atinja o seu objetivo na outra ponta. E isso dá brilho nos olhos. A gente fala de saúde, a gente fala de bem-estar, a gente fala de uma beleza que não é só a beleza estética. Então, faz muito sentido com o que a Fátima vem comentando, que quando às vezes as pessoas vêm nos buscar, elas estão procurando algo físico, né? É uma beleza externa, mas a gente pensa no próximo passo, a gente vai muito além. Então, a gente se preocupa, inclusive, nós temos a linha de óleos essenciais, nós temos as linhas de cosméticos naturais que já focam na aromaterapia também. Então, a gente fala de uma beleza que vem de dentro para fora. Então, a beleza de externa, mas é uma beleza que a gente fala também de possibilidades que a gente está dando para as pessoas. E isso vai abrindo um leque de possibilidades e de propósito. Volta de novo naquela nossa missão inicial, que é o propósito. Então, não é o simples fato de vender, mas é de entregar algo que vai fazer a diferença tanto na vida de quem está vendendo, como na vida de quem está comprando. E para quem está chegando agora, estou aqui com Vanessa Yunges, estou aqui com Fátima Losso. A gente está falando aqui sobre empreendedorismo com propósito, aproveitando aqui o que a Vanessa falou sobre a questão da beleza, que não é só a beleza física. No próximo bloco, nós estaremos aqui com a Giovana Vanzo, ela que é uma referência hoje em empreendedorismo, falando sobre beleza e autoestima, falando sobre imagem no sentido geral, e com a Michele Vilaça, ela que é uma comunicadora, arquiteta. A gente vai falar sobre comunicação, então fica aí, e enquanto isso a gente continua aqui esse papo maravilhoso com essas duas empreendedoras incríveis. Vanessa, eu quero continuar aqui com você para você dar uma dica para quem está nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo no programa de estreia hoje. Como você faz para que um trabalho com propósito, ele vire uma vantagem competitiva? Porque, no final das contas, a gente trabalha com propósito, mas são negócios. Sim. Dá uma dica aí para quem está começando a empreender, que tem esse propósito genuíno, mas que também precisa aliar o lucro. Com certeza. Muito importante, né, Rô? Essa questão, a gente fala muito da importância do propósito e da importância
de você fazer aquilo que você gosta, que te inspira, que te dá brilho nos olhos. Isso, ele te dá é um teu diferencial realmente. Porque quando a gente fala hoje de mercado de trabalho, a competição, ela ficou cada vez maior, né? Tanto a nível online como offline. A gente vai falar um pouquinho até né, da área online hoje cada vez mais forte. E qual que é o nosso grande diferencial? Essa questão do propósito em si. Uhum. As pessoas hoje, elas não buscam apenas produtos. Elas buscam o que está por trás da empresa. Cada vez mais. Quando a gente fala, né, da Flora Pura, ela tem um propósito muito forte. Tem uma comunidade, né? A empresa, ela fomenta toda a economia local. Então, as pessoas que nos buscam hoje, os nossos clientes, eles não estão preocupados apenas em comprar um produto cosmético. Eles têm essa preocupação com como eles vão impactar o mundo. Então, essa questão realmente acaba fomentando essas comunidades, e esse acaba sendo um dos grandes diferenciais hoje em dia. Essa questão do propósito, de você realmente saber que você está inspirando alguém e que você está ajudando o próximo. As pessoas estão cada vez mais conscientes. Hoje, quando as pessoas procuram uma marca, elas estão procurando também, como você falou, não só o produto final, mas como que esse produto ou esse serviço é construído ao longo da cadeia. Ô, Fátima, eu quero saber de você. Eu pedi uma dica para a Vanessa, agora eu quero pedir uma dica para você. Você, com certeza, tem muito para falar para aquelas pessoas que estão em transição de carreira. Você foi a coragem em forma de mulher. Um emprego estável, concursado, ganhando bem, como você falou, sendo bem remunerada. E aí, aos 39, você resolve fazer uma transição de carreira a partir daquele momento que você contou no primeiro bloco. Dica. Que dica você pode dar para as pessoas, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, para essa questão da transição? Bom, a primeira é que nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Sempre a gente pode recomeçar. A segunda é a gente estar atento às oportunidades. Uhum. Eu não acredito em sorte. A sorte, para mim, é oportunidade mais ação. E as oportunidades estão aparecendo. Acabou de aparecer uma aqui que nós vamos sair daqui sócia. Já estamos... Eu amo esses encontros. Nós vamos empreender juntas, muito provavelmente. Então, a gente tem que estar atento. E assim, não, como eu disse, nunca achar que é tarde. E o que é mais importante, olha que maravilha que é quando você empreende nessa idade e você tem propósito. Você consegue se ajudar o outro e ganhar dinheiro. Olha que coisa boa. É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Ô, Vanessa, projetos. Eu sei que você vai entrar lá no podcast, você vai contar pra gente tudo isso aí. Projetos futuros. Sei que tem livro na jogada. Inclusive, tem papo depois sobre livro, né? Conta pra gente quais são os projetos. A gente está praticamente encerrando esse bloco, que a gente pôde falar sobre muitas coisas. Mas eu quero que você fale de projetos. Então, vamos falar rapidinho, porque eu tenho 3 principais para a gente comentar um pouquinho agora. Perfeito. Um deles é o livro, a gente já comentou. Nós estivemos presentes aí como coautora no livro Bem-Sucedidas, que foi um sucesso. Escrever um livro... Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas realmente é algo que é inacreditável e ele te gera uma visibilidade, uma autoridade, que é algo que realmente faz a diferença hoje. E agora tem uma segunda livro vindo aí, então nós vamos falar inclusive sobre liderança. Esse vai ser o tópico principal do livro, o tema do livro. Já tem nome? São em cima de mulheres que inspiram, né? Líderes do futuro. Líderes do futuro. Isso, nós estamos trabalhando em cima dele. E um dos itens que a gente vai colocar ali realmente é liderança com propósito. Esse é um dos nossos grandes diferenciais hoje. A gente falava muito de liderança por exemplo antigamente. E eu ainda sou dessa época, né? Da liderança por exemplo. Mas hoje em dia, eu acredito que além do exemplo, a gente tem que ter um propósito em comum.
porque é isso que faz a diferença hoje para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho. A questão do propósito, de você ter algo definido lá na frente, faz a diferença. Então, eu estava falando para vocês antes do programa começar, né, que eu também eu fiz parte de um livro chamado Entre Drones e Dinossauros, que é o volume 1 e 2, e no volume 1 eu falo justamente sobre a liderança hipoiesis, que é você colocar as pessoas no centro em torno de um propósito maior. Fátima, 1 segundo para encerrar, mas eu preciso que você deixe os seus canais de contato e fale dos projetos bem rapidamente. Então, eu tenho um canal no YouTube, que é Estética Terapêutica. Eu tenho um blog também, que é Estética Terapêutica. O meu Instagram é m.fatimalosso. E os meus projetos? Continuar trazendo as esteticistas, os profissionais de estéticas, para fazer essa estética integrativa, que é uma estética que não vai cuidar da beleza só pela beleza, a beleza externa. Cuidar do interno também, porque tão importante quanto ter uma pele bonita é a pessoa dormir bem, é a pessoa ter um intestino que funciona adequadamente. Isso é importante. E eu estou investindo bastante nos meus cursos online. Por quê? Porque eu tenho conhecimento adquirido aí em todos esses anos e é uma forma que eu tenho de deixar para as pessoas, então, esses cursos, né, para elas poderem, então, aprender um pouco mais e poder também praticar. Com isso, finalizamos esse bloco especial falando sobre empreendedorismo com propósito. Vai estar aqui as redes da Vanessa Yunges, da Fátima, para que vocês possam acompanhá-las. E, em seguida, o quadro Autoestima em Foco com Giovana Vanzo. Não sai daí. Eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. O corpo feminino é mais do que forma. Ele é memória. Cada parte de nós carrega registros emocionais, histórias vividas, palavras não ditas, emoções que não foram liberadas. A medicina integrativa e as tradições ancestrais reconhecem. O corpo fala. O corpo guarda. O corpo pode escutar. Ele é a nossa primeira casa e muitas vezes a mais esquecida. Quantas vezes você sentiu aquele aperto no peito, um cansaço sem razão, uma dor que ninguém explica? Talvez fosse o corpo tentando contar o que a alma calou. O útero, os seios, o ventre. Centros de força e de sensibilidade. Espaços onde o feminino se manifesta com profundidade. Quando você se conecta com o seu corpo, você se reconecta com a sua essência. Hoje, leve as mãos ao coração e depois ao seu ventre e pergunte: o que você quer me dizer? Escute com amor, não como quem espera uma resposta lógica, mas como quem oferece presença. O corpo é um templo onde a alma habita, e toda vez que você o trata com carinho, você constrói uma ponte de volta para si mesma. Esse foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá! Voltamos aqui. Vocês acabaram de assistir o quadro
Autoestima em Foco com Giovana Vanzo, e é claro que eu tinha que trazê-la aqui no estúdio para que vocês possam conhecer um pouco mais desse ícone da beleza e da autoestima no Brasil, Giovana Vanzo, ela que é comunicadora, ela é empresária no segmento de semijoias de luxo. Estamos aqui também com a Michele Vilaça, ela que é comunicadora e é da área comercial como ninguém, uma arquiteta que também tem um programa na Habla FM chamado Arquitetura que Abraça. Sejam muito bem-vindas a esse episódio de estreia do Habla Empreendedora. Michele, Giovana, que alegria ter vocês aqui. Que honra a gente participar desse teu primeiro episódio aqui na televisão. Que honra. Obrigada pelo convite, Rô. Hoje, já quero aproveitar aqui falando, então, já lançando pergunta para você. Eu quero que você conte para nossa audiência sobre a questão do quadro autoestima, né? O que te motivou a trazer esse quadro para a mídia? Você que é uma empreendedora, que trabalha com joias, com a imagem da mulher, e agora na rádio, na televisão, me conta um pouquinho, conta pra gente. Claro. O quadro Autoestima em Foco, que também é um programa da rádio, ele veio muito lá de dentro de mim e ele veio em formato de dor, na verdade, né? Veio em formato de dor porque a gente que empreende, mulheres empreendedoras que batalham todos os dias, a gente sente um pouco de falta de um acolhimento, né? E não só mulheres empreendedoras, mas como todas as mulheres do dia a dia, a gente sente um pouco de falta de ouvir histórias reais, histórias de superação, né? Dia a dia, mulheres que saíram de um ponto A e chegaram num ponto B, estratégias de como isso foi feito. Então, isso sempre foi uma dor minha de sentir esse acolhimento externo, que eu falei, poxa, me surgiu essa oportunidade, quero ser eu, essa transmissora deste momento de acolhimento e levar também essa palavra da autoestima e do orgulho da nossa feminilidade. A minha marca ali, Gevanzo, ela é muito ligada ao programa Autoestima em Foco, porque os dois falam sobre a gente resgatar o nosso feminino, né? E eu acho que tanto quanto você, tanto sucesso que faz o Autoestima em Foco, quanto o Arquitetura que Abraça, que faz muito sucesso também, que está na Habla FM, e lhe vem também de uma ideia sua, Michele, de trazer a arquitetura para as mídias. A gente quase não vê programas de rádio ou programas na mídia voltados para a arquitetura e muito menos para a arquitetura comercial. De onde surgiu esse carinho pela arquitetura comercial? Primeiramente, obrigada pelo convite, Rô, que prazer estar aqui na nossa estreia. Gente, isso aqui é um privilégio, essa mulher é maravilhosa. E ao lado dessa digníssima Giovana Vanzo, estou aqui com todo o poder feminino, com essas esmeraldas poderosas dela. Obrigada, Gi. Rô, essa ideia veio de uma necessidade que eu sinto no meu mercado. Eu sou apaixonada por empreendedorismo, nunca gostei de ser mandada por ninguém. Meu marido me incentivou a abrir meu próprio negócio e com isso eu vi que faz a diferença a arquitetura de forma estratégica para alavancar os lucros e trazer um posicionamento adequado para a marca. Então, a arquitetura para mim hoje não é só apenas um projeto, é uma comunicação, é algo que você quer falar e contar uma história. A história de quem? A história do meu cliente. E aí eu quero não só deixar isso no papel, como eu acompanho a obra também e executar, mas aí eu vim trazer essa ideia para a gente compartilhar histórias que a gente tem de tantos empreendedores brasileiros, e esse é o propósito da minha marca, a gente abraça o empreendedor brasileiro. Eu acho que a comunicação é algo que... mas uma pessoa que é arquiteta, a outra que é empreendedora de joias, mas eu acho que tem uma coisa que conecta muito vocês, que é a questão da comunicação. Vocês são comunicadoras, vocês dão voz à marca de vocês, e eu acho que isso é algo incrível. E é isso que eu quero saber de você, Giovana.
como que a autoestima, né, ela faz parte... Como que você conectou? Porque assim, você trabalha com joias, né? A joia tem a ver com a beleza, com a imagem. E como que essa joia impacta na autoestima das mulheres? Me conta. Olha, o acessório, a semijoia, ela não é simplesmente um adorno para a gente usar no dia a dia. Ela é uma extensão da nossa identidade, da nossa autenticidade. Então, essa é a conexão que se faz. Essa marca, a Gevanzo, ela não é simplesmente uma marca que vende semijoia. Ela vende uma narrativa, ela vende uma história, ela é embasada na mulher. Ela leva essa autoestima e esse resgate do lado feminino, né? Então, é justamente sobre isso, é de você conectar histórias. Eu gosto muito, desculpa te cortar, mas só fazendo um parênteses, eu gosto muito quando você traz no quadro a história da joia, das mulheres. Eu acho que isso acaba conectando com muitas mulheres, com nós mulheres, de forma geral. Exato. Isso vem muito de histórias reais, e histórias reais conectam. Histórias reais, elas ligam a mulher à marca, e as mulheres querem isso, elas querem sentir-se reais. Então, por isso que eu trago histórias reais e histórias minhas também. Por isso que é uma marca tão aceita, é uma marca tão difundida, porque exatamente são histórias do dia a dia que mulheres reais vivem. Além das joias serem maravilhosas. Ô, Michele, é possível fazer uma distinção do que é um espaço criado ou projetado por uma mulher? O que você poderia dizer sobre isso? Sabe aquela coisa quando você olha e diz, isso aqui foi projetado por uma mulher. Tem diferença? Eu sou suspeita para falar, né, gente? Mas tem diferença sim. É um espaço muito mais sensível. Eu acho que isso que a Gi traz sobre a feminilidade, num projeto você consegue perceber isso. A gente tem nosso feeling. E quando a gente está ali ouvindo um cliente, a gente tem uma escuta mais emocional. Então, a gente vai querer ouvir e sanar a dor do cliente, não apenas num aspecto técnico de layout e uma solução para resolver o problema. Mas a gente vai querer trazer algo além. Isso vem muito da mulher. Sabe o que eu acho interessante no seu programa, no Arquitetura que Abraça? É que você reúne vários elementos. Não somente a questão do espaço, mas a questão de tudo que envolve. Você já teve episódios falando dos ruídos, dos sons, porque hoje eu acho que nós estamos muito ligados a todos os sentidos, não é isso? Eu acho que a arquitetura entra muito nesse campo também. Entra completamente. Mas isso é uma linha mesmo da minha forma de projetar. Eu acredito muito nessa arquitetura holística. É algo que nós somos seres integrados e somos completamente influenciados pelo meio. E não é apenas um sentido que nos influencia, são todos. Nós temos 5 sentidos. Então, vale realmente investir nisso de forma estratégica para a gente poder ter resultado eficaz. E isso vai transmitir o que a gente está falando aqui, sobre posicionamento, autenticidade. E isso aqui a gente vai aflorar ali num bom projeto, trazendo todos os sentidos para o projeto de uma forma, assim, global mesmo. Eu quero aproveitar esse gancho da Michele, que ela está falando de estratégia. Ô, Giovana, como que a gente pode trazer a nossa essência de forma estratégica, mas sem perder a autenticidade? Porque eu vejo que cada vez mais as pessoas se conectam com o real, com o humano, né? O humano sendo humano. Como usar de forma estratégica? Com verdade, né? Quando a gente coloca a verdade em tudo que a gente faz, na verdade, né? Mas quando a gente coloca a verdade nas nossas empresas, nas nossas marcas, nos nossos programas, é difícil da gente se desviar do que a gente acredita, né? Então, quando a gente coloca a verdade, a gente usa isso de forma estratégica como direcionamento ali do nosso empreendimento,
né? Então, com verdade, a gente consegue ir muito mais além, seguindo a mesma linha, sem se desviar. E, Michele, como que a gente pode comunicar através do espaço? Porque a gente está falando de comunicação aqui. E a comunicação, ela é muito ampla. Completamente ampla. E a gente comunica, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui alguns elementos. Nós temos a cor, que é o rosa magenta, que lembra o Habla Empreendedora. Como comunicar através do espaço? Dá uma dica aí pra gente. Bom, um ponto de partida vem realmente da identidade visual. Isso, para mim, faz toda a diferença, porque ali eu já tenho várias coisas que vão transmitir o que é a marca. O tipo de linha, o tipo de curva, as cores, como que é feita essa logo, se ela é mais rígida, se ela é mais orgânica. Então, ali já vem como realmente um manual para mim, assim, seguir. E aí, o que eu vou trazer? Para o espaço, elementos que lembram essa marca, a logo. Se tiver algo mais curvo, então vai ser mais um layout orgânico. As cores eu vou potencializar no espaço para remeter à marca. Então, assim, como a gente comunicar através... Claro, se você não tem uma identidade visual, vale a pena investir nisso. Porque faz toda a diferença pro teu negócio. E aí, o espaço, ele tem que refletir isso. Eu sempre falo, Rô, que o espaço físico é que nem um convite de casamento. A gente já sabe como que vai ser a roupa que a gente tem que usar, como que vai ser a festa, qual horário, tudo vai dizer a etiqueta pelo convite. E ali tá apenas um papel escrito. E é a mesma coisa o seu lugar comercial. Você já vai saber qual que é o ticket médio, qual que é o tipo de atendimento, se você vai ter acolhimento ou não, se vai ter um pós-venda ou não. Isso o espaço já transmite. Então, o espaço fala e muito. Por mais que pareça que a arquitetura é silenciosa, ela é poderosa. Então, usar isso ao seu favor faz toda a diferença no seu negócio. Fica aí que a gente volta no próximo bloco com a mensagem dessas mulheres empoderadas, poderosas, dando dicas sobre comunicação nas suas diversas nuances. Até já! Estamos de volta. Para quem perdeu o comecinho da nossa conversa, corre lá nas redes sociais, está aqui em algum lugar, todas as nossas redes. Então, perdeu, não se desespere. Estamos aqui com as nossas redes para que você possa acompanhar depois. Ô, Giovana, a gente estava conversando no outro bloco e você vai contar um pouquinho, rapidamente, como que a Semijoia chegou na sua vida e virou esse propósito tão genuíno de empoderamento de mulheres. Vamos lá, então, né? Como surgiu, como nasceu a Gevanzo? A Gevanzo nasceu como inspiração da minha mãezinha, a minha mãezinha que já é falecida há 20 anos. E ela me deixou esse amor pelas pedras naturais. Ela me ensinou tudo sobre pedras dentro de casa, a gente usava também. A minha mãe, na época dela, usava somente joias, porque antigamente a gente não tinha elas, né? Não tinham essa disponibilidade de materiais, né? Então, era somente joias, ouro maciço, diamantes, pedras naturais e tal. E hoje nós temos. Então, essa paixão veio muito dela. É uma herança afetiva que eu tenho da minha mãe, né? E, junto com isso, durante 20 anos dentro do mundo corporativo, a gente vai se endurecendo, se moldando ao ambiente. E eu fui olhando para o lado e eu fui vendo muitas mulheres também na mesma situação, que a gente ia se moldando, a gente vai anulando um pouco a nossa feminilidade no ambiente de trabalho corporativo. E, de repente, me veio assim, eu preciso fazer algo sobre isso. Então, eu vou juntar essa vontade que eu tenho de falar com mulheres, empreender com mulheres, e juntar com essa paixão que veio da minha linda mãezinha. Então, assim nasceu essa linda marca Gevanzo, que tem esse grande propósito de levar as pedras naturais, levar semijoias ao dia a dia das mulheres. Usar todos os dias e lembrar do quanto bom é a gente ser mulher.
Gente, essa história é muito linda, muito inspiradora. Eu quero aproveitar para você me contar, para você contar para nós, para nossa audiência, Michele, sobre um projeto que você fez, que você conseguiu traduzir a sua essência em formas. Conta pra gente. Uau, a minha essência. Olha, eu acho que vai ser um projeto que eu tô executando agora, que eu vou escolher da Hoje Vino. É um projeto, assim, que é um dos primeiros que eu tô fazendo carreira solo. Eu tinha uma sócia. Então, agora, tô seguindo essa carreira solo no escritório. E ela tem muito da minha memória afetiva também. Um aniversário de casamento com meu marido. A gente foi pra Itália, conhecer ali Toscana. E é uma loja de vinho. E o pedido era referência italiana. Eu falei, nossa, tô no céu. É isso que eu precisava. E o que foi, assim, mais gostoso foi saber pela cliente me mandando uma mensagem, falando, Mi, você não vai acreditar. A minha amiga não viu a loja ainda, mandei pra ela o projeto, ela falou, acabei de voltar da Itália e parece que eu tava lá nos vinhedos. Uau! Nossa, isso pra mim foi assim, ganhei o dia e realmente é um projeto muito especial, Cá. Um grande beijo. Hoje Vinos vai ser inaugurada em breve e realmente é um marco na minha trajetória agora como arquiteta independente. Então, realmente, transmitir a essência, sabe, da referência para mim foi crucial. Eu vejo como é importante a gente fazer as coisas com esse propósito mesmo. A gente falou nos primeiros blocos sobre empreendedorismo com propósito, de realmente colocar não só a nossa racionalidade, o nosso conhecimento, mas também o nosso coração em tudo que a gente faz, porque a partir disso a gente consegue conectar com os nossos clientes, com as pessoas ao nosso redor. Não é assim, gente? Você percebe isso também, Giovana? O que mudou desde que você começou a empreender, o que mudou na sua mentalidade, né? Porque quando a gente começa a empreender, talvez a gente pensa assim, tem uma estratégia por trás, ou enfim, tem algumas coisas que a gente imagina e que daí às vezes caem por terra. O que mudou para você? Olha, muita coisa mudou. Eu sou formada em administração, tenho uma pós-graduação em marketing, tenho outras pós. Então, assim, eu imaginava que era tudo um quadradinho, era só aplicar tudo aquilo, que estava tudo redondo e certo. Os 4 P's, e né? Os 4 P's e tudo mais. Praça, produto. Mas, Preço. Na verdade, Rô, claro, as regras são básicas e a gente necessariamente precisa segui-las. Mas a gente colocar aquilo que eu acabei de falar, a verdade, se a gente colocar o nosso coração, o nosso dia a dia, o que nós somos, isso é um grande segredo para o sucesso. E a gente entender o que é o nosso sucesso também faz muito parte disso. O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim não é o mesmo sucesso da Michele. Essa é uma pergunta incrível, assim. Eu estava falando com a Fátima, a gente estava falando, né, no primeiro bloco e no segundo, e a gente estava falando sobre essa questão do sucesso, que ela era concursada e que para a maioria das pessoas isso era o sinônimo de sucesso, o status, o ganhar bem. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é isso. A gente quer, às vezes, coisas diferentes. Ô, Michele, eu percebo, conversando com tantas mulheres assim, eu percebo muitas vezes não sei se uma dificuldade, mas talvez uma timidez ou alguma coisa que não querem aparecer, não querem comunicar. E hoje, cada vez mais, o mundo está pedindo mulheres ou homens também, mas que sejam a referência da sua marca, que deem a sua cara, que deem vez, que deem voz para as coisas que fazem. Que dica você dá para quem está querendo, mas está com medo de se comunicar, né? Porque você começou a fazer o projeto da Arquitetura que Abraça e, assim, você tem nessa espontaneidade e as pessoas podem olhar e falar assim, mas a Michele nasceu para isso. Conta pra gente como é.
Mesmo tendo habilidade, tudo é treino, né? Eu acho que pegar o primeiro programa pro de hoje, até o último episódio, uma amiga falou, nossa, você tá muito solta. Eu falei, é isso. É a gente realmente entregar algo que a gente acredita com verdade, faz toda a diferença, que nem a Gi comentou. Mas, pra quem são os tímidos, minha dica é o seguinte, gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, a gente comunica. E basta você ter coragem de assumir que isso é a sua verdade, é a sua forma de comunicar. E ninguém está pedindo uma comunicação perfeita, e sim verdadeira. Então, a partir do momento que você compartilha uma dor, que nem a Gi comentou, surgiu através de uma dor, uma dúvida, o seu processo, isso já é uma comunicação. Então, a gente pode desmistificar que se comunicar, parecer, é só para quem é extrovertido e tal. Não, eu quero encorajar que você que é tímida, confie no seu potencial. Eu acho que, né, pega aqui uma joia da Gi, olha isso, que poder, né? Que poder. Às vezes você precisa desse empurrãozinho, vai lá, se arruma. Um amuleto, né, Bia? Exatamente. Que nem ela fala na Autoestima em Foco, gente, é doses diárias, pílulas de autoestima. Pílulas diárias de autoestima. Exatamente. Às vezes a gente precisa disso, se arrumar, ir pra frente de um espelho, treinar. E assim, às vezes só compartilhar aquilo que você criou. E tudo que a gente faz já se comunica. Então, assim, a comunicação vai muito além da parte oratória. É algo desde a estética, é a tua forma de apresentar, é a forma que você conduz. E estava aqui, né, nos bastidores ouvindo o spoiler do primeiro bloco, uma coisa que me chamou muita atenção é que antes a gente tinha liderança por exemplo e hoje a gente tem liderança por propósito. E a sua frase, que é magnífica, eu usei até no Dia das Mães, né? Quem pode, né, impedir uma mulher com o microfone na mão e um propósito? E é isso, mulheres. Se apossuem do microfone e tem um propósito lindo que o mundo vai abraçar vocês. Que nem eu faço na Arquitetura que Abraça. Vocês acreditam se eu falar que eu era uma pessoa extremamente tímida? Tímida, de ficar isolada lá no fundo da sala de aula, porque eu não queria. Meu Deus, era impensável para mim se o professor me chamasse para dar algum tipo de contribuição na sala de aula. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é você se olhar mesmo, ver o que pode atrapalhar, o que te incomoda. E, a partir disso, buscar estratégias e formas, se espelhar em pessoas que deram certo. Eu sempre costumo dizer, o mundo está aí, trazendo um monte de coisa ruim para a gente. A gente precisa olhar e se espelhar naquelas pessoas que deram certo. A gente está finalizando, gente, o nosso programa, esse bloco maravilhoso com a Michele Vilaça, com a Giovana Vanzo. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês deixem a mensagem final, rapidamente e brevemente, mas aquela mensagem do coração de vocês, para o coração da nossa audiência. Giovana, comece com você. Vamos lá, então. Então, você que está começando aí no mundo do empreendedorismo, tem uma dica especial que eu quero deixar, que é: ouça a sua voz, né? No mundo do empreendedorismo, muita gente, né? Existem muitas vozes externas, mas o importante, essencial, é que você ouça a sua voz e que você sempre comece com o seu propósito, mesmo que ele não esteja assim tão claro. É interessante que você já comece a seguir a sua linha. E a gente nunca está pronta no começo. No caminho, a gente vai se aperfeiçoando. Então, é sobre isso, né? Ouvir a sua própria voz e seguir sempre o seu propósito. Giovana Vanzo. Michele, é contigo. Bom, meu recadinho para vocês é o seguinte: você levar a sério as conexões que você faz, porque as conexões hoje em dia é o nosso patrimônio líquido. Eu estar aqui hoje numa bancada com essas mulheres poderosas, me cercando de pessoas que me inspiram, faz toda a diferença na minha vida. E isso é o meu maior patrimônio que eu tenho hoje. Então, realmente, fortaleça suas conexões, os seus relacionamentos. Isso faz toda a diferença na nossa vida e também nos nossos negócios. É isso. Gente, chegamos ao fim desse programa de estreia. Espero que você tenha se conectado, que tenha reverberado em você, como reverberou em mim, junto com essas mulheres incríveis.
É com o coração cheio de gratidão que estou encerrando esse programa, mas eu não posso, quero pedir licença e permissão a vocês para agradecer algumas pessoas, nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Quero agradecer a Reibe Produções e a Rede TV Paraná por terem acreditado nesse projeto disruptivo, trazer para a televisão podcast. Tenho que agradecer imensamente ao Edson, o Edson, que é diretor de novos negócios e projetos da Rede TV Paraná, o Edson Almeida. Sem ele, com certeza, esse projeto não teria saído do papel. Então, quero agradecer imensamente também a Orb 7, que é o estúdio onde nós gravamos, e toda a equipe. Para fazer um programa como esse, existe um bastidor repleto de pessoas importantes. Agradecer as minhas convidadas e todas as vozes do Habla que estiveram e estarão aqui comigo nessa bancada. Esperamos trazer para vocês sempre informações e principalmente histórias reais, porque é isso que a gente quer trazer, mulheres que realmente vivenciam na prática o que é o empreendedorismo, e é isso que a gente quer trazer, é esse recado, trazer histórias desde o início, porque a gente precisa saber como tudo começou, porque às vezes a gente acha, né, que as coisas começam, as pessoas começam com grande dinheiro, com locais enormes. Não. A maioria das mulheres que empreendem e que alcançam sucesso é porque tiveram coragem de começar de algum lugar. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Sempre nas terças-feiras, às 20h30 e nos domingos, ao meio-dia. Nós temos um encontro marcado e por aqui eu finalizo dizendo sempre: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até mais. Tchau.